Bom dia, vou fazer aqui uma gravação em vídeo daquele exercício que falei na aula sobre uma lista de cidades. Nada disto é obrigatório, eu só vou fazê-lo porque, como já surgiram algumas dúvidas, alguns alunos estão a tentar, vou fazê-lo, vou pendurá-lo no Moodle e se alguém tiver dúvidas em casa vai consultando. Eu volta e meia vou fazer umas pausas e dar uns saltos para o vídeo não ficar assim muito grande. Primeiro começo por criar projeto, aparece-me aqui o formulário, como eu mostrei em aula. Eu vou começar por vir aqui já mudar o nome. Aqui assim, este lado vou-lhe chamar Forma Cidades e aquele texto que está ali em cima, Forma 1, como eu mostrei, são as duas propriedades em que costumamos mexer logo, que é o name e o text. Se eu vier aqui, vou-lhe chamar Cidades, automaticamente ele altera-me ali. E agora vou criar então os objetos dentro do formulário que me interessam. Vou aqui ao Common, aos comuns, cria uma lista, venho para aqui, deixo ficar aqui uma listazinha, vou só aumentar aqui isto um bocado, pronto, imaginemos que depois posiciona onde me interessar, dá-me jeito também uma text box. Vou deixar a mesma dimensão, mesmo que não queira escrever muito cá dentro, só para ficar mais ou menos tudo alinhado. E agora interessa-me também um botão. Vou buscar o botão aqui. E vou largá-lo aqui assim. Pronto, só vocês reparam que isto está alinhado, que aparece risquinhas, mas se por acaso nós estivermos a construir muitos objetos dentro do formulário, eu poderei ter necessidade de andar aqui a fazer alinhamentos, ajustar o espaçamento entre os botões, por aí fora, tudo isto se faz, ainda não mostrei em aula, mas tudo isto se faz com este menu que está aqui, o Format. Temos o alinhamento, dimensões, para tornarmos que elas tenham quer a mesma largura, quer a mesma altura, espaçamentos horizontais e verticais, por aqui fora. É uma questão de virmos aqui experimentar o formato e dá sempre jeito. Por exemplo, se eu tivesse isto assim, não tivesse tudo alinhado, se eu vier aqui carregar à direita, está tudo alinhadinho. Se eu agora selecionar, porque estão todos selecionados, posso mover como se fosse um objeto só. Se mais tarde eu tiver muitos já construídos e não quero correr o risco de os mexer sem querer, podemos fazer o lock e eles ficam fechados e a partir de agora já não consigo mexer nisto. Ok, neste momento não vou fazer lock a nada, vou deixá-lo assim. Tá? Vou mudar os nomes agora aqui dos meus objetos, aqui na lista, tendo a lista selecionada, tenho aqui o nome, vou-lhe chamar lista cidades, no text, e agora vou adicionar aqui 3 cidades já à lista e vou mostrar já aqui 2 formas de o fazer. Se eu vier aqui aos itens da lista, tenho aqui a collection, carregando nestas botãozinho com as reticências, eu posso adicionar aqui, vou escrever aqui Ovar, Porto, pronto, então, vou fazer aqui um OK, vocês reparam que já aparece aqui o Ovar Porto, poderia também, então vir aqui este botãozinho, este triângulozinho, se eu clicar aqui e fizer Edit Items, vou dar ao mesmo sítio, por exemplo, se eu acrescentar desta forma o Aveiro, reparam que tanto posso vir por aqui como vir ali pelo Collection, Items Collection. Aqui assim tenho a minha text box. Eu vou-lhe chamar TB cidade, pode ser cidades. Venho aqui ao botão, vou-lhe chamar BT
adiciona cidade e este dá-me jeito de meter aqui alguma coisa no text, adiciona, pronto, posso mesmo escrever, adiciona cidade. De fora já tenho ali o adiciona cidade, tenho 3 cidades, tenho já os nomes e o botãozinho. Vamos começar agora só agora, depois de ter isto desenhado, mudar os nomes por aí fora, vamos então agora até à programação. Eu vou começar por fazer um duplo clique para ele me abrir a janela da programação na zona mais básica onde eu quero começar a fazer as inicializações. Isto será quando o meu form vai carregar, será o form load. Se eu fizer um duplo clique aqui numa zona vazia do form, ele abre-me a janela da programação exatamente onde eu estava a dizer, no load do meu form. O meu form é o form cidades e temos aqui então este eventozinho, o load. Se eu tiver aqui, clicar aqui nesta zona, tenho dentro do meu form os objetos. E se eu vier aqui, os eventos para o que está aqui selecionado deste lado. Foi como eu disse em aula, são demasiados, mas vamos aos poucos utilizando alguns deles. Não vamos sequer chegar a mexer em 10%, mas vamos aos pouquinhos começar a mexer. A primeira coisa que eu queria mostrar é que em termos de programação conseguimos fazer adicionar uma cidade à lista logo de base no load sem utilizarmos quer aquele collection, quer aquele botãozinho que usámos para meter lá as 3 cidades. Neste caso, a nossa lista chamava-se como? Começo a escrever lista e aparece-me logo a lista que eu tenho, lista cidades. Faço ali um duplo clique ou carregava no ponto. Se eu carregar aqui no ponto, lembram-se que como é que se chamavam as cidades que eu metia dentro da lista. Quando eu fui ao Collections, eu tinha que clicado no Items. Se eu vier aqui, tenho os itens, vou adicionar um item à minha lista e se carregar aqui no ponto, aparece-me então as funções que eu posso aqui usar. Neste caso, eu vou fazer o add, que vou adicionar. Vou abrir aqui um parênteses e como estamos a falar de texto, vou meter aqui dentro de aspas a cidade Lisboa. Ora bem, se eu vier agora aqui ao desenho, não é por causa de eu ter programado aqui esta linha que vejo em desenho a cidade de Lisboa a aparecer. Mas se passar ao programa em execução, se fizer aqui o start, isto afinal também demora um bocado, não é só na escola. Vocês estão a reparar que no desenho não tenho Lisboa, tenho as 3 que introduzi em modo de desenho, mas aqui quando já está a funcionar tenho Lisboa adicionado porque foi feito o load do form, ok? Fechando e vamos continuar a programar aqui alguma coisa. Ora bem, à minha lista de cidades, quando eu executo, vocês reparam que eu não tenho nenhuma selecionada neste momento. Se eu quiser que a seleção seja logo, fique logo focada num dos pontos da minha lista, eu tenho que utilizar aqui um Selected Index e isto funciona um bocadinho como os vetores, porque lembram-se que a primeira posição não era a 1, era a 0. Se eu colocar aqui o 0, ele vai colocar-me selecionado aqui a primeira cidade da minha lista, ok? Então ficam já a saber que este Selected Index dentro de uma lista e também vai ser usado depois nas Combo Box, atira a seleção para um ponto que eu defino aqui. Neste caso, o 0 será o primeiro. Isto mais tarde vai dar jeito em montes de situações. Neste caso, só estou a introduzir aos pouquinhos uma ou outra função que nós podemos aplicar a cada um dos nossos objetos. Ora bem, não estou a pensar meter aqui mais nada no load, mas se eu por acaso
executo isto, vou ter a necessidade de meter alguma coisa neste botão, porque só quando eu clico neste botão é que vou, em termos de programação, acrescentar uma cidade à minha lista, ok? Então, se eu fizer aqui o duplo clique, ativa-me mais uma subrotina, um pedacinho de programação com o meu botão, quando ela ativa um clique, o evento clique. Ora bem, eu quero aqui perguntar ao utilizador qual é a cidade que ele quer introduzir na lista. Para isso vou ter que armazenar a resposta do utilizador numa variável. Se eu vou fazer uso de uma variável, tenho que a definir, certo? Se vou deixar o utilizador escrever a cidade será em texto, por isso defino-a como string, ok? Depois então, a minha variável cidade será igual e vou fazer, se eu já mostrei isto na última aula, se eu vou deixar o meu utilizador escrever, tenho que lhe colocar uma pergunta e neste caso vou pôr uma janelinha e vou usar uma input box. Primeiro, vou pôr aqui, introduza a cidade que o utilizador quer adicionar. E vou meter aqui uma vírgula. Se vocês repararem, tenho uma string, a prompt é a pergunta, introduza a cidade, mas eu tenho por opção, não quer dizer que seja obrigatório, posso dar um título à janelinha onde vai aparecer a pergunta. Neste caso, vou chamar-lhe adiciona cidade. Ok? E agora, depois do utilizador responder e dizer aquilo que quer adicionar, eu tenho que mandar essa cidade para a minha lista. E a minha lista tem o nome lista cidades. Quero adicionar o quê? Um item, como tínhamos feito lá em cima. Tínhamos aqui um add, lembram-se? E agora add, só que dentro do parênteses não vou escrever nada entre aspas com a cidade que me apetecer. Vou escrever exatamente a cidade que foi introduzida pelo utilizador nesta input box aqui atrás. Ok? Vamos ver como é que isto funciona. Se eu clicar aqui, introduz a cidade Braga. Vamos ver. E pimba, apareceu aqui Braga na minha lista. O que é que acontece? Se eu continuar aqui a usar as setinhas, passeio entre as cidades que estão na lista, mas dava jeito que aparecesse nesta text box, que é o que eu pretendo, a cidade que eu tenho aqui em cima selecionada. Sempre que eu mudasse aqui, ele ia mudando aqui a cidade selecionada. Ok? Vamos fechar aqui. E pronto, o computador empancou-se-me todo e eu fiquei, como ainda não tinha gravado o que estava a fazer, estive a fazer tudo outra vez. Mas a partida penso que estará tudo igual. Se encontrarem alguma diferençazinha mais para a esquerda, mais para a direita, tem a ver com o facto de eu ter acabado de construir isto tudo outra vez. O que eu vinha fazer agora, se bem se lembram, já adicionava a cidade e eu agora quero que ao andar com as setinhas ou o rato a selecionar aqui a lista, me apareça aqui na text box a cidade que está aqui em cima. Ora bem, o que me interessa é quando muda aqui, aparecer aqui. Então vou fazer um duplo clique aqui na lista. E a propriedade que me aparece aqui, o evento que me aparece aqui, para a minha lista é o Selected Index Changed. Lembram-se do Selected Index que estava aqui em cima, que determina a posição que está selecionada. Isto faz o quê? Quando ele notar que mudou a posição que está aqui na lista, altera a cidade que aparece na text box. Isto é, deixar aqui umas linhas. A minha text box chamava-se TV Cidades. Está aqui. E tem um
textozinho, uma propriedade de texto, certo? Text igual. Neste caso, eu quero que sempre que mudar a lista, mude também o texto que está na minha text box e vou buscar à minha lista o texto que estiver lá no momento presente. Ok? Isto poderá ainda não funcionar tudo muito bem, mas alguma coisa já vai fazer daqui de novo. Start. Reparem, ao contrário do que tínhamos há pouco, neste momento já tenho aqui o ovar a aparecer aqui em baixo, porque ele está aqui selecionado. Se eu andar com as setinhas, já, quer com as setinhas, quer com o rato, ele já me muda automaticamente o que está aqui em baixo. Basta esta instrução que aqui está. Se eu agora adicionar, bom, por exemplo, estou no Porto, adiciono a cidade Braga. Ele apareceu-me já aqui com o Braga e se eu carregar nas setinhas já funciona aqui em baixo, só que não sei se vocês repararam que ele deu aqui um saltito e andou aqui meio perdido porque tinha acabado de inserir uma cidade. O que nós podemos fazer é dizer-lhe, e agora gostava de saber porque é que isto me apareceu assim, se eu clicar e adicionar uma cidade, dava-me jeito que ele saltasse para a cidade que acabei de selecionar, neste caso para a última, porque ele introduz na última posição. Vamos então adicionar aqui umas linhinhas que permitam fazer isso e que permitam ao mesmo tempo garantir que fiquemos com o cursor na lista, porque como eu tenho vários objetos, sempre que eu faço algo, posso de um momento para o outro saltar de um objeto para o outro. Se eu tiver aqui selecionado o ovar aqui em baixo, a minha text box, e andar com as setas para cima e para baixo, ele não me mexe nada aqui em cima. Põe-se-me a mexer só aqui nas letras da text box e não é nada disto que eu quero. Eu quero que as setas ativem a minha lista. Ok? Vou fechar isto. Então agora vou aqui ao bocado de programação onde inseria uma cidade e vou-lhe dizer assim: mal acabes de inserir uma cidade, manda o focus, que é uma propriedade que me diz qual é o objeto que fica selecionado, manda-me o focus para a minha lista. Antes disso, seleciona-me, fica-me com a cidade nova selecionada. Ora bem, eu vou precisar então de duas linhas de código. Qual é a minha lista? Lista cidades. E lembram-se que, como está aqui em cima, o selected index era a propriedade que eu posso alterar para me dizer em que linha é que eu estou. Só que neste momento eu não sei qual é a linha. Porque quando eu insiro uma cidade, uma vez poderá ser a quarta ou quinta, outra vez poderá ser a sexta ou sétima, por aí fora. O que eu vou fazer é igualá-lo à contagem dos itens que eu tenho no momento. Seleciono os itens e agora posso utilizar aqui esta outra propriedadezinha que é o count. Isto dá-me um valor inteiro do número de itens que estão lá dentro. Eu também já cometi aqui um erro a primeira vez que fiz isto. Ele estourou porque não está a utilizar os valores do zero que nós costumamos utilizar, como fizemos aqui nos vetores. Então, como ele me rebentou, eu passei a utilizar o 1, vi que funcionava para ele ir parar ao último, porque senão acrescenta 1 e sai fora da lista. E agora basta-me dizer-lhe a ele que interessa-me que o focus, isto é, que passe a estar selecionado a minha lista. Ok? À partida será só isto. Este menos 1, já vos disse, eu próprio só na altura é que vi que precisava de utilizar aqui o menos 1 para ele me ir parar à última posição e não estourar com os itens existentes na lista, não ultrapassar o limite. Vou fazer aqui então o start, vou puxar para aqui para se ver a programação. As setinhas estão a funcionar por aí fora. Adiciono a cidade Braga. Ok. E se repararem, está o Braga selecionado. Passa para aqui o Braga também. E se eu clicar
nas setinhas, estou sempre, mal introduzo uma cidade, estou na presença de, da minha lista, ok? Com estas duas linhas resolvi este problema. Penso que para começar já é um exercício algo complicado, mas se quiserem tentar, tem aqui uma explicação. Isto andou um bocado baralhado para trás e para a frente. Peço-vos desculpa porque realmente isto empancou e tive que andar para aqui a fazer outra vez e baralhei-me um bocado. Tchau, tchau, tudo bom.